Intervenção do governo faz cotação da Telebrás disparar mais de 50% em 5 dias. Enquanto isso, a cotação de OIBR3 não saiu do lugar. Quando começou? Quem está lucrando com essa história de intervenção? O que está por trás dessa história de intervenção? Fake news? Mentira induzida? Fatos? Opiniões? Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Uriel Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Meus amigos, senta o dedo no like, deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo porque temos excelentes notícias. Não, negativo. Trago para vocês excelentes conteúdos sobre essa fake news, essa manipulação que estão soltando aí a respeito da intervenção do governo em OIBR3. A Telebrás é uma empresa estatal integrante da Administração Pública Federal, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972, com a finalidade de atuar no setor de telecomunicações, provendo serviços afins ao setor, atendendo, portanto, os requisitos número 2 e 4. Meus amigos, há um ano eu soltei esse vídeo aqui, o mito da caverna de Platão, onde ele se desenha claramente nos últimos 5 dias. As pessoas estão loucas, presas nas suas cavernas, consumindo notícias que são as sombras, e aí quando a gente mostra a verdade, muitos saem da caverna e depois resolvem voltar para a caverna para ficar preso ali, vendo essas sombras. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que pegar o início de todo o movimento, e eu vou trazer para vocês aqui agora um vídeo aqui da Teletime, do Samuel Bossebon, onde o movimento todo começou lá no dia 4. Como eu sempre falo para os amigos, a gente tem que montar o quebra-cabeça, seguir a trilha de migalhas. No dia 4, saiu esse vídeo aqui do Samuel, lá do Teletimes, trazendo notícias, informações, onde ele comentou a possível compra da Oi por parte da Vital, o que não faz o mínimo sentido, pois a Vital é uma empresa de rede neutra. A Oi atende o cliente. Se a Vital compra a Oi, ela automaticamente deixa de ser uma empresa de rede neutra e os seus contratantes, os seus clientes não vão gostar dessa situação. Vai virar um trupezeiro no mercado. Mesmo porque, eu já trouxe o vídeo aqui mostrando para vocês, a Vital está fazendo parte de um conglomerado que irá dominar o setor de rede neutra. Evidentemente, a Oi está numa situação muito periclitante para conseguir sair dessa recuperação judicial sem um novo investidor, sem um novo aporte de recursos substancial. O que significa dizer que provavelmente a Oi vai acabar sendo vendida para alguém. E para quem que ela vai ser vendida? O candidato número 1, que se comenta entre os analistas no mercado, é a Vital, com quem a Oi já tem uma relação muito próxima, e a Vital tem um interesse estratégico em ser a nova controladora da Oi, que é o fato de que a Oi é a principal cliente dela. Então, se a Oi eventualmente vai à falência, ou deixa de existir, ou perde esses clientes, para a Vital o prejuízo é muito grande. Então, a Vital é hoje talvez a grande avalista da Oi. Tanto é que as ações da Vital estão sendo dadas como garantia nesse empréstimo ponte que a Oi fez agora recentemente. Pois bem, só que para a Vital fazer isso, assumir a Oi, ela vai levar o bônus de ter todos os assinantes da Oi, ter a empresa ainda funcionando, ainda que a Vital não queira manter os assinantes, tá? Provavelmente, se ela assumir realmente a operação, ela vai se desfazer dos assinantes e vai ficar só com a oferta de serviço de rede. Mas nada disso ainda está definido nem escrito em pedra. Mas o que acontece? Se a Vital eventualmente assume a Oi, ela vai levar esses bônus e também vai levar o ônus de levar uma empresa que hoje está tentando resolver uma situação na concessão, que é uma situação bastante delicada. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção, um pouquinho de bom senso, sabe muito bem que antes de resolver o problema de concessão da OIBR3, não existe fatos que façam a Oi vender seus 34% restante para a Vital ou a Vital comprar toda a Oi. E aqui ele traz que a Vital vai levar o ônus da dívida apenas da Anatel. Mas onde é que ficam os credores? E as dívidas trabalhistas ficam aonde? E os acionistas ficam aonde nessa história? A Vital não leva esse ônus? Eu vou trazer algo interessante aqui sobre a opinião do Samuel a respeito da Oi.
A Oi, ela não se preparou para o modelo, para o momento de virada tecnológica que o mundo atravessou, com o fim da telefonia fixa como um serviço relevante, com o fim da banda larga por ADSL como uma tecnologia relevante, e para o começo da banda larga móvel e para o começo, né, do que veio depois, né, de todas as tecnologias digitais atreladas à banda larga. Então a Oi não se preparou para isso no tempo adequado. Eu acho que a concessão hoje não significa mais nada, tá? Eu acho que a concessão da Oi, o serviço de telefonia fixa, porque a gente tem que lembrar que a concessão é para telefonia fixa, né? O serviço de telefonia fixa hoje é um serviço irrelevante, tá? Absolutamente irrelevante do ponto de vista concorrencial, competitivo. Então, a Oi, ela, nesse sentido, ela está certa, ela tem que ser uma operadora de banda larga, mas a operação de banda larga não tem nada a ver mais com a concessão dela. E o que você tem hoje, sendo muito franco, assim, os bens reversíveis, na verdade, é sucata, tá? Que tem valor, tá? O valor de mercado da Oi hoje em bolsa é aí alguma coisa em torno de 800 milhões de reais, tá? Provavelmente a sucata dos fios de cobre que estão armazenados nos depósitos da Oi ou ainda pendurados nos postes, se você vender aquilo como cobre derretido, pela tonelada do cobre aí que está na casa de 6 mil, 7 mil euros, vale mais do que a Oi em valor de mercado, tá? Então, assim, tem algum valor. E aí, para a gente finalizar essa minha fala inicial, a pergunta que eu deixo é: a Oi ainda é essencial? A Oi é muito grande para quebrar, né? Se essa pergunta fosse feita 5 anos atrás, antes da primeira recuperação judicial, eu diria que ela é. Eu diria que ela não poderia, de maneira nenhuma, deixar de existir. A razão pela qual a Oi está enfrentando essa segunda recuperação judicial e aparentemente poucas pessoas se importam com isso, é o fato de que se a Oi deixar de existir nesse momento, muito provavelmente os assinantes, os usuários da Oi vão ser absorvidos pelas operadoras de banda larga regionais e locais que hoje estão presentes no Brasil inteiro, ou pelas grandes operadoras que competem com a Oi. Então, assim, eu diria que hoje a Oi não é mais essencial, ela pode deixar de existir. Ela tem condições de continuar existindo, se ela for uma empresa bem gerida, se ela for uma empresa moderna, uma empresa ágil. Então, meus amigos, como vocês podem ver na fala aqui do Samuel, com essa live aqui do pessoal da CUT, veja só, a Oi não vale nada, a Oi não presta, a Oi não é bem gerida. O CEO da Oi já fez várias lives com o Possebon no Teletime, então ele ouviu direto do CEO da empresa os planos, os objetivos para o futuro. E aí na live do dia 30 de março ele fala que tipo, se a Oi falir hoje, faliu. Mas aí a pergunta que eu faço: se a Oi falir hoje, como fica seus mais de 60 mil funcionários, colaboradores, direto e indiretamente? Como que fica essas pessoas? Apenas olhando para esse lado. Eu não vou nem considerar os credores, que são credores trabalhistas, os bancos, as empresas. Vamos deixar essa galerinha de fora. Apenas quem está na ativa, como que fica? Me soa muito estranho ele falar sobre a gestão. Quer dizer, se a empresa tiver uma boa gestão, então essa atual gestão não é boa para a Oi? Se a Oi falisse hoje, fechou as portas, faliu, como é que fica a Vital? Pois a concessão foi dada para a Oi, não para a Vital. Por isso que a Anatel amarrou, onde a Oi tem que manter uma posição relevante na Vital. Quem acompanhou a votação de aprovação da venda desse ativo sabe muito bem disso. Dia 8, olha o grande detalhe, dia 8 saiu aqui essa notícia: arbitragem, intervenção e acordo. Aqui iniciou essa conversinha toda aí de que vamos intervir na Oi e tal. Então vamos voltar um pouquinho. Cotação ali por volta de meio-dia e 30, batendo 10,68, caiu para 10,38, subiu para 10,65, isso no dia 8. Aí no dia 9 ele tem uma quedinha ali a 10,46 e aí de lá para cá só alegria, só alta. Olha que subida maravilhosa. Olha isso, gente. Ok, vamos voltar lá para o vídeo. A gente apurou que esse valor está hoje batendo na casa dos 50 bilhões de reais, 53 bilhões de reais, mas não quer dizer que é isso que a Oi vai receber. Obviamente, a Anatel contesta esses valores, alega que esses valores não têm cabimento diante dos fatos que foram colocados, né? Então, obviamente, ela não admite culpa. Mais um fator interessante que a gente apurou é que, a título apenas de exercício de provocação, a Anatel calculou quanto que seriam essas perdas caso os pleitos da Oi fossem considerados legítimos, né? E chegou à conclusão que o valor está correto. Então, assim, a conta está correta,
né? Agora, se existe mérito nas reivindicações da Oi, são outros 500, é isso que a Corte Arbitral vai ter que decidir. Primeiro, decidir o que já prescreveu, o que não prescreveu, depois aquilo que é justo, que não é justo e quanto que é o valor correto. Ainda tem toda a fase, provavelmente, de perícias que vão ser solicitadas pela Corte de Arbitragem. Então, assim, tem muita margem ainda para que esse valor seja repactuado num outro patamar ou, eventualmente, até aumente, a depender do que se descobrir ou do que se levantar aí durante o processo. O caminho, né, até esse momento, tudo indica que continua sendo o da negociação, ou seja, a Oi e a Anatel e a AGU vão ter que se pactuar, chegar num entendimento, fazer uma conta de chegada, tentar zerar de lado a lado quais são esses pleitos e fazer a migração da concessão para autorização. É isso que quer a Anatel, é isso que a Oi quer, é isso que está tentando ser construído nesse momento. Não está simples, existem vários entraves aí para esse processo, né? Tem a Advocacia Geral da União no meio, tem a Presidência da República, que de alguma maneira vai ter que tomar algumas decisões com relação a políticas nesse aspecto, o Ministério das Comunicações, o próprio Tribunal de Contas da União, né? E aí, o que a gente apurou também, uma informação aqui exclusiva que a gente está trazendo, é que o governo já pediu para que a Anatel avaliasse o cenário da intervenção na Oi, né? Por conta desse quadro e da complicação do cenário que está se desenhando, o governo pediu para que a Anatel avaliasse essa intervenção. A Anatel avaliou essa intervenção e chegou à seguinte conclusão. Motivo para a intervenção tem, tá? Qual seria esse motivo? A Oi, nesse momento, está fazendo a migração de vários clientes de telefonia fixa para novas tecnologias, né? O WLL, que é a tecnologia de telefonia fixa baseada em redes móveis, então usaria a Oi está usando a rede da TIM para fazer essa migração, e também a migração para fibra. Tudo isso está sendo feito pela Oi para cortar custos. Só que em alguns casos, onde essas redes novas não estão disponíveis, a Oi está, inclusive, cancelando contratos, segundo as denúncias que estão sendo colhidas pela Anatel. Em alguns casos, está forçando essa migração sem portabilidade do número, né? Então, os clientes entram com uma numeração antiga, não entram mais com a sua numeração antiga, entram com uma numeração nova, o que tem causado também grande reclamação por parte dos clientes da Oi. Então, a Anatel já vê motivos para decretar uma intervenção caso o critério seja afetar a operação. E, na verdade, esse é o único critério possível para a Anatel fazer uma intervenção numa concessionária, é afetar a operação de telefonia fixa. Como vocês podem ver, nesse vídeo, ele relata aqui sobre a possível intervenção, porém, essa intervenção seria aplicada por causa da telefonia fixa, ao qual, na live que ele fez com o pessoal da CUT, sindicato, ele deixa claro que a telefonia fixa já morreu, já não existe mais. É completamente deficitária. Então, como que o órgão regulador, o governo, vai intervir na empresa regulada para um serviço que não tem mais sentido, não tem mais lógica, é deficitário? Sendo que existe uma briga na arbitragem que é justamente por causa dessa concessão de telefonia fixa, onde de um lado a empresa pede um valor, 53 bilhões, de outro lado a empresa está ali cobrando 16 bilhões para que ela passe para autorização, e no meio disso tudo, esse contrato vai finalizar em 2025. Gente, não tem sentido, não tem lógica, essa própria matéria que ele traz aqui já deixa claro, havendo uma intervenção, existe fatos para isso? Existe, mas não existe lógica para isso. Por quê? Você vai deixar de atender a evolução, como ele próprio falou na live, que a Oi não se preparou. Agora veja só, nesse vídeo aqui, ele fala da essência da Oi para a Vital, sendo que foi a Oi que criou a rede neutra, a Oi que criou a Vital. Então, será que a empresa tem ou não sentido para o mercado? Ela é fundamental ou não? Se ela falir, ela vai causar um grande impacto na Vital, sim ou não? Eu acho que muitas coisas, nas próprias palavras dele, já entram em total contradição. Cotação do dia 10, R$11, foi para 13,30, caiu para 12,45, fechou na faixa de 13,25. A informação que a gente tem, isso a gente nem publicou no nosso noticiário regular, porque ainda é uma apuração, uma notícia em apuração, mas que acho que vale a pena destacar, é o seguinte, tem muito jogo de pressão dentro do governo para que a Telebrás assuma a Oi.
No entanto, é muito complicado para que isso aconteça. Tá? É muito complicado no sentido de que o governo vai ter que colocar dinheiro, existem questões regulatórias, o governo vai ter que entrar numa disputa jurídica com a Oi por conta da questão dos bens reversíveis, que vai ser uma disputa bastante longa e complexa para ser feita. O governo não tem condições de operar e nem a Telebrás tem condições de operar a infraestrutura da Oi. Os rumores que foram colocados de que a Oi seria dividida e que a parte para segmentos corporativos seria assumida pela Telebrás e eventualmente a parte de atendimento ao cliente final seria distribuída entre as operadoras que estão aí, é tudo mera especulação. O governo não está trabalhando com um plano nesse sentido. O que está sendo discutido agora é uma saída regulatória para a questão da concessão da Oi, para a questão da migração da concessão para autorização, a arbitragem que está se desenvolvendo. Então, assim, ainda que exista gente dentro do governo com a intenção de botar a Telebrás para operar alguma coisa decorrente da Oi, a chance disso dar certo nesse momento é bastante pequena, não existe nenhum trabalho estruturado nesse sentido, e obviamente se cair na mão do governo, o governo vai ter que colocar dinheiro, vai ter que operar, é uma sinalização difícil para o setor de telecomunicações, é uma sinalização inclusive contraditória com a própria atuação do governo como regulador. Então, assim, o governo ser operador de serviço e, ao mesmo tempo, regulador é uma coisa complexa, né? Então, assim, o que a gente tem para dizer nesse momento, isso é, por enquanto, ainda em fase de apuração, eu repito, não é uma notícia confirmada, é que o que existe é especulação e vontade de alguns atores dentro do governo de que a Oi caia na mão da Telebrás, tá? Mas, assim, muito longe disso daqui ser um plano já estruturado para ser executado em breve, tá? Nesse momento, o que está sendo discutido é a alternativa à saída regulatória por parte da Anatel, tá? E não envolve em nada, por enquanto, a Telebrás. Pelo menos essas são as informações que a gente tem. Como vocês podem ver, contraditório o regulador trabalhar no lugar do regulado. Regular e trabalhar ao mesmo tempo. Não faz sentido, sem contar que existe a lei da recuperação judicial, gente. Não é simplesmente o governo chegar e tomar conta. Eu acho que ele deveria ter trazido isso também. Não é só a questão do contraditório, mas a questão da via de regra da lei. Vivemos em uma democracia, não em uma ditadura. Ontem, muitos ouvintes e espectadores mandaram comentários perguntando sobre uma possível estratégia do governo de colocar a Telebrás como a empresa que assumiria a Oi em caso de falência ou caducidade, enfim, caso a Oi não consiga sair do processo de recuperação judicial ou por alguma decisão regulatória, ela acabe perdendo a autonomia. Isso pode acontecer por intervenção, pode acontecer por caducidade da concessão, enfim. A gente já tinha dito ontem que era pouco provável que isso acontecesse, que não tinha nenhum indício forte de que esse fosse um projeto político do governo. E hoje, falando com outras fontes, várias fontes, Ministério das Comunicações, Palácio do Planalto, a gente conversou com outros ministérios também, e a gente não conseguiu detectar em nenhum lugar uma política pública no sentido de fazer com que a Oi seja absorvida pela Telebrás. Ou, colocando em outras palavras, que a Telebrás esteja sendo preparada para assumir a Oi. Não está acontecendo isso, tá? Existe, sim, uma perspectiva de troca de controle da Telebrás. O atual presidente Jarbas Valente já foi informado de que ele deve deixar o cargo em breve. Existe já um nome que está indicado para assumir, que é o Frederico Siqueira Filho. E o fato do Frederico ser diretor de vendas corporativas da Oi Soluções, que é o braço de mercado corporativo da Oi, suscitou muitas especulações de que ele estaria vindo já como parte desse plano de que o governo transferiria para a Telebrás a operação da Oi. Não tem nada disso, tá? Não existe nenhuma política que esteja sendo estruturada nesse sentido, não tem nenhum trabalho que esteja sendo feito nesse sentido, a Telebrás não está sendo preparada para isso, ela não está recebendo nenhum tratamento especial para que ela possa ser uma empresa operadora de uma empresa do tamanho da Oi ou de uma estrutura do tamanho da Oi. Então, isso não está acontecendo. O que está acontecendo efetivamente? Tá?
Existe, claro, um trabalho dentro do governo para entender qual que vai ser o propósito e o objetivo da Telebrás, lembrando que recentemente ela saiu do PPI, então ela não vai mais ser privatizada, não tem perspectiva de ser privatizada, como era de se esperar no governo Lula, que desde o começo tem se colocado contrário às privatizações. Porém, a Telebrás é cheia de problemas, ela tem dívidas que ela precisa resolver, ela tem passivos trabalhistas, ela tem uma estrutura muito pequena, ela tem questões operacionais, fora o fato dela ser totalmente dependente do orçamento da União. A Anatel já fez as contas e a operação da concessão de telefonia fixa da Oi custa alguns bilhões por ano. Então, qualquer empresa que for assumir a Oi vai ter que se preparar para assumir uma operação que tem um custo de bilhões e que tem uma receita muito inferior a esse custo, ou seja, é uma operação totalmente deficitária. Para o governo, que já tem a Telebrás como uma empresa deficitária, lembrando que a Telebrás praticamente não deu lucro desde que ela foi recriada em 2010, ela só deu prejuízos. Somar a esses prejuízos da Telebrás, que já são recorrentes, também o prejuízo causado pela concessão da Oi, seria um ralo aberto ali no orçamento público, praticamente inviabiliza qualquer estratégia desse tipo. Mas a Oi também tem o serviço de banda larga que a Telebrás poderia prestar. Bom, não existe previsão legal de que a Telebrás seja uma operadora para serviços diretos ao consumidor. Então, teria que ter uma mudança nas atribuições da Telebrás, que são dadas por decreto, para que ela pudesse fazer isso. Houve um processo de privatização, isso aí vai causar bastante questionamento no mercado, caso a Telebrás passe a prestar serviço diretamente ao consumidor. Ela poderia, eventualmente, se desfazer desses clientes e usar esse capital para investir no serviço de telefonia fixa. No entanto, é um serviço que não tem perspectiva de se viabilizar. Lembrando que a Telebrás não herdaria as redes da Oi, pelo menos não as redes de fibra da Oi, porque essas redes de fibra hoje já estão totalmente transferidas para a Vital. Na melhor das hipóteses, a Telebrás seria uma sócia do BTG dentro da Vital, ficando com os 30 e poucos % da Oi. Mas isso tudo é impossível de acontecer, né, sem um processo muito longo de discussão sobre como que seria essa transferência de ações, tem questões judiciais envolvidas, a Telebrás é uma empresa de capital aberto, a Oi está em processo de recuperação judicial, não adianta a vontade do governo fazer isso, aliás, o governo nem pode atropelar o processo de recuperação judicial. Mesmo que o governo decrete a intervenção ou a caducidade da concessão, algumas questões referentes ao processo de recuperação judicial, especialmente com relação aos ativos da empresa, continuam sendo regidos pela legislação de recuperação judicial e pelo juízo da recuperação judicial. Então, não tem nenhum plano político para isso acontecer. Aqui vem um ponto-chave que eu sempre alerto vocês, que eu sempre recomendo para vocês. Estudem a via de regra. Porque nessa última semana eu sumi do canal, sumi do YouTube, alguns amigos me perguntaram, o que está acontecendo? Você não solta mais vídeo, está acontecendo situação da Telebrás, o governo vai intervir, qual é a sua opinião sobre isso? Tá aqui, galera, via de regra. Agora eu pergunto a vocês, ciente dessas informações lá atrás, por que soltou essa especulação de Telebrás e governo intervir na Oi? Não solta, cara. Você tem um conhecimento, como é que você vai soltar uma especulação dessa para deixar todos os investidores eufóricos, todos os investidores nervosos, o mercado nervoso, ciente que não existe fato para isso? Lei da recuperação judicial, o governo não pode atropelar isso. Tá na mão do juiz, é ele que decide. Não é o cara chegar e falar, mas tem caducidade, mas tem a concessão, não interessa. Tem uma outra lei, a empresa está protegida. Não adianta a caducidade, não adianta a concessão. E outro grande detalhe, você quer destruir a empresa, você quer abraçar a empresa para quê? Para uma concessão de algo que não existe mais, que ninguém se importa mais, que é totalmente deficitário? Telefonia fixa? Não tem lógica para isso. Então logo o mercado vai identificar o quê? 2 pontos. Primeiro, o governo está com medo de perder na arbitragem, 53 bi, é o que a Oi está pedindo. Não significa que é o que ela vai ganhar, mas está pedindo isso. E os cálculos provam que os valores estão certos, ok? E também quer roubar a empresa para ele. É dessa forma que o mercado vai olhar. Além de querer passar o calote na empresa, quer roubar a empresa para ele. E isso não vai pegar bem, isso vai ficar uma coisa
tremendamente ridícula, sem contar que existem diversos players no mercado, outras leis dentro da nossa Constituição que não vai permitir isso e não vai ser fácil. E por mais que supostamente isso pudesse vir a acontecer, ele deixa bem claro aqui, é uma situação para longuíssimo prazo, mas a concessão finaliza em 2025. Tem tempo para isso? Não. Os credores querem uma garantia de seus pagamentos. O governo vai tirar dinheiro do caixa para pagar os credores de uma empresa privada e assumir uma empresa deficitária? Como é que ficaria diante da população essa situação? Olha a bomba atômica, eu sempre deixei claro para todo mundo. Oi, BR3, pega uma bomba nuclear e multiplica por números infinitos, cara. Essa é a complexidade de OIBR3. Até para o governo intervir nessa empresa é uma tremenda de uma complexidade, uma tremenda de uma catástrofe. Entendam isso. Grande demais para quebrar, não é simples assim chegar e passar a mão. Alguns estão conseguindo. Na base da maciota, comendo pelas beiradas. Só que chegou um ponto que vai chegar no centro e vai queimar a língua. É o que está acontecendo com o BTG Pactual, que tanto está martelando, porque a Oi tem que vender sua participação de 34% para ele. A empresa já deixou claro que essa participação poderá ser vendida no futuro, só que ela não quer fazer isso agora, mesmo porque também não pode. A liberação da Anatel para a venda desse ativo bloqueia a Oi de sair 100% da Vital enquanto existir o contrato de concessão. Então eu alerto para vocês constantemente, entendam as vias de regras, assim vocês não vão cair nessas conversas fiadas. Toda hora o cara fica soltando 4, 3 vídeos em um dia para falar de Telebrás, para falar de que o governo Lula vai intervir, para falar que vai acontecer isso. Um assunto, cara, que você traz em um único vídeo e prova todos os fatos. Como nesse vídeo aqui, efeito manada lucrando com notícias. Vejam só quantas notícias gerou receita para essas pessoas do dia 8 até hoje. Tá aqui, galera, eu deixo claro para vocês, cuidado, afastem-se da manada. Pessoal, eu comecei no mercado de bolsa de valores, eu comecei no day trade, com aquela historinha de que iria ficar milionário, de que daria para ficar trilionário, comprar jatinho, viajar para Marte, toda essa conversinha fiada de day trade. E o que é que eu vi ao longo desse caminho? Acompanhava diversos supostos criadores de conteúdo aqui no YouTube, onde de uma hora para outra eu vi essas pessoas começarem a migrar para corretora, trabalhar para corretora. E aquilo para mim não fazia o mínimo sentido. O cara tem um canal dele no YouTube, vende os cursos dele, tem um público dele garantido, mas vai trabalhar para uma corretora? Quem em sã consciência, com liberdade financeira, aceita voltar para a CLT? Porque não interessa quantos bilhões você ganha, você presta conta para alguém que está acima de você. Na medida que você sai do seu canal e aceita uma parceria, você não faz mais o que você quer, da forma que você quer, como você quer. Você passa a obedecer ordens, e isso é um fato. Eu falo isso porque, como criador de conteúdo, eu tenho ciência dessas informações. E basta qualquer um vir aqui no Google pesquisar e vocês vão ter informações sobre isso. E aí essas pessoas fizeram isso, então eu comecei a enxergar esse mecanismo. É tanto que muitos não gostam da minha postura sobre day trade. Eu desafio qualquer operador de day trade a provar que 51% da sua renda, 50 mais 1, 51% de sua renda vem única e exclusivamente do day trade, de suas operações. Ninguém faz isso. Porque é muito mais fácil ensinar como ficar bilionário, vender curso de como ficar bilionário, do que de fato ficar bilionário operando com aquela ilusão que a pessoa vende. Então, meus amigos, efeito manada, lucrando com notícia. Afastem-se desse movimento. Deixei claro isso aqui para vocês há 8 meses atrás. Essa conversa da intervenção foi no dia 8 e não ontem, como ele menciona aqui no vídeo do dia 11, relacionando ao vídeo do dia 10. Então, olha só o que é a conversa de rede social, cara. Tudo bem, ele não está errado, não estou dizendo que ele está errado. Ele é jornalista, ele tem uma informação, ele trouxe aquela informação, só que, no meu ponto de vista, vai trazer uma informação dessa que impacta o mercado e todos têm ciência disso? Traga todo o conteúdo. Ou aguarde mais um pouco, espere obter mais informações sobre aquele assunto para depois você chegar lá e soltar. Então eu acho muito estranho, minha mera opinião, que a gente consiga assimilar do dia 8 e aí ver que a cotação começou a evoluir justamente no dia 8. Bom, dizem que 2 mais 2 são 4, mas no mercado financeiro pode ser 8, pode ser 20, enfim, vai da opinião de cada um. Porém, o gráfico não mente, o gráfico está aqui. Se vocês pegarem do dia 8, quando saiu essas notícias aí de suposta intervenção, foi quando o gráfico começou a evoluir. E aí, se vocês pegarem um gráfico temporal muito mais longo, vocês vão ver que
Telebrás não tem mínima capacidade para administrar o IBR3, como ele mesmo fala aqui no vídeo, né? Telebrás não tem condições para isso. Além de não ter condições, capacidade técnica, não tem caixa para isso. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comente e compartilha. Pesquisem, estudem, não caiam em conversa fiada. E até a próxima.